E aí pessoal, beleza? Marozeiro aqui. Então pessoal, hoje vamos estrear um novo formato de vídeo aqui no canal. Vou trazer um formato aqui meio de entrevistas, entrevistando pessoas diferentes, com diferentes ideologias, religiões, estilos de vida e etc. Hoje vou conversar aqui com o Gabriel, ele é um anarcocapitalista e ele vai mostrar um pouco do pensamento libertário anarcocapitalista. Então é isso pessoal, espero que gostem do vídeo. Valeu! Então, Gabriel, vamos dar uma humanizada aqui primeiro no você, né? Antes que algum outro, sei lá, alguém que gosta do Estado, assim, te veja de maneira meio pejorativa. Então, você precisa falar um pouco mais, sim, sobre hobby mesmo, que você curte fazer. Que eu curto fazer? Então, né, tem gente que pensa que, né, o cara libertário, o anarcocapitalista, ele só pensa em destruir o Estado, ele não tem vida, né, ele não faz nada. Isso. Não tem vida social, só planeja isso. Essa é a única coisa que eu penso na minha vida. Mas não, cara, pelo contrário. Na verdade, o fato do cara ser libertário, acho que é uma grande influência pra ele parar de pensar em como as coisas deveriam ser e tentar ver como as coisas são, né? E viver a vida dele. Então, eu, no meu caso em particular, eu gosto muito de jogar videogame e às vezes fazer alguma coisa mais diferente, tipo jogar uma bola e manter um equilíbrio, assim. Mas eu não gosto muito de exercício, não. E eu sou mais chegado a esse lado sedentário, né? O pessoal me fala que eu sou sedentário e eles não estão errados, não. Mas, enfim, a maioria dos... como é que eu posso dizer? Mas eu também não gosto muito de ficar... Como é que eu posso dizer? Vendo série o dia inteiro, né? Assim, eu gosto de... Eu curto até umas coisas meio geek, mas eu gosto de zoar geek, entendeu? Então, pra eu não me contradizer... Eu evito gostar tanto, se bem que é difícil porque é muito legal. Tem muita coisa legal assim nesse mundo geek, nerd aí. Mas, enfim, jogar videogame eu já falei, né? Então, só isso, né? Não tem muita coisa que me vem à cabeça. Então, beleza. Assim, a gente pode começar com algumas perguntas aqui. Eu tentei colocá-las meio em ordem, né? Não ficou muito em ordem, não. Mas, vou tentar aqui sincronizar elas. Caso se não der muito certo, eu tento editar elas, beleza? Pode ser. Então, o que é o anarcocapitalismo para você? Isso ainda bem que você falou a parte pra você, né? Porque eu como não posso definir o que é anarcocapitalismo aqui na regra, no geral, porque não tem, né? Então, o anarcocapitalismo ele é basicamente uma teoria, uma filosofia político-jurídica, né? Que ele define... Ele, na verdade, é mais fácil dizer o que ele não define. Ele não define nada, ele não define as coisas como elas devem ser, né? Como a maioria das outras filosofias, a maioria das ideologias que tem por aí hoje em dia, né? Que elas definem como o mundo deve ser e o que a gente precisa fazer para ele ser assim. E por que isso é o melhor e por que o outro é ruim. E, na verdade, o libertarianismo, ele fala, ó, você é uma pessoa e você tem que viver sua vida do jeito que você quiser, não importa. E tudo que você fizer só pode cumprir com uma regra, que é básica para qualquer civilização existir. Não pode existir agressão, né? E agressão, no caso, crime, né? Nenhuma das suas atitudes tem que ter consequência negativa em alguém que não está consentindo com isso. Ou seja, não importa que tipo de vida você vai levar, quais escolhas você vai fazer, desde que elas não contenham agressão. É um ponto. Okay. Você tem... É isso. Resumidamente. Mas já entrando nesse caso, nessa parte da agressão, ela se encaixaria na agressão física também? Ou algumas coisas que você diz não deveria dizer, já seguindo essa filosofia do anarcocapitalismo? Tipo, sim, agressões verbais, no caso. Agressões verbais? Bom, então, agressões verbais... Depende, porque aí a gente pode dividir entre opinião, né, que é, no caso, eu tenho uma opinião negativa sobre algo e isso tá tudo bem, afinal, é belo e moral, né, como a gente fala, você pode achar negativo um monte de coisa, não tem nenhum problema. Ninguém é obrigado a gostar de tudo, achar que tudo é bonito, e isso é uma opinião. Agora, o problema tá quando você faz uma ameaça, né, porque quando você está ameaçando, é o início de uma agressão, você está dizendo que vai agredir alguém. Não tem como você ter certeza que isso vai acontecer, né, que essa agressão que está sendo anunciada, né, como é que eu posso dizer, essa ameaça, né, vai acontecer, mas já é um motivo para você fazer uma denúncia, fazer uma defesa, ou seja, já é um início de agressão.
E com relação à agressão física, né, que você está falando, então, depende. Você pode coagir uma pessoa, o que não é agressão física, mas continua sendo agressão, porque aquela pessoa, ela vai estar imposta, né? Vai ter uma coisa que ela tem que fazer ou não fazer, que dependendo das ações dela, ela vai ter uma consequência negativa, né? Ela vai sofrer um dano, ela vai sofrer uma perda, ou seja, é a mesma coisa que um assalto, né? Você pode escolher não dar o seu bem pro bandido. Tudo bem, você pode escolher. É o que você achou melhor no momento, isso é normal. Mas o bandido não deveria te assaltar. O erro tá no bandido, entendeu? Sim. Independente de qual ação você tome, dar ou não o dinheiro, você pode até dar. Mas no meu caso, eu daria. Mas eu não posso definir que todos têm que dar ou não dar e... Entendeu? É aí que vai. Sim. As atitudes são totalmente individuais, né? O anarcocapitalismo, o libertarianismo, ele parte desse princípio do individualismo, né? O indivíduo acima de tudo. Uhum. Mas a gente não nega o coletivismo, né? Eu, por exemplo, eu sou defensor do coletivismo, até porque o mercado é um coletivo, né? Então, mas para existir o coletivo, né? Que nem aquela regra que eu digo, né? Para os meus amigos que não entendem isso, né? Que primeiro eles não gostam de coletivismo, né? Eles são contra coletivo, são contra tudo. Mas não é bem assim, cara, porque o coletivismo ele não tá errado. Pelo contrário, o mercado é o maior exemplo de coletivismo, de coletividade, né? É um grupo de pessoas interagindo voluntariamente entre si para trocar bens e serviços. Isso é ótimo, né? No caso. Então eu defendo o coletivismo depois do individualismo, depois do indivíduo, né? Até porque, que nem eu digo para eles, depois do 1 vem o 2. Então você não pode criticar o 2 porque ele vem depois do 1, ou porque ele não funciona antes do 1. Porque é assim, cara. Para existir o 2 tem que vir o 1 primeiro. Para existir o 10 tem que vir o 1 primeiro. Então eu não é porque eu defendo que existam 10 em algum ponto, em alguma coisa, que eu não defendo que exista 1 primeiro. Pelo contrário, porque eu quero que exista 10 é porque tem que existir 1, 2, 3, por aí vai. Então eu sou individualista, mas o pessoal fica puto comigo quando eu defendo anarcocomunista, defendo socialista, defendo os caras, mas é porque não estão necessariamente errado, cara. Errado tá quem quer praticar violência, acabou. Entendo. E onde se encaixaria no anarcocapitalismo? Não sei se está dentro ou se está dividido, né? O anarcocapitalismo e o minarquismo. O minarquismo e o anarcocapitalismo, qual seria a pergunta? Não entendi. Sim. Se é a mesma coisa, se o minarquismo está dentro do anarcocapitalismo, ou se estão divididos, um não tem nada a ver com o outro. Então, como eu gosto de dizer, né, tudo depende da intenção que você tem, né? Por exemplo, você tem um estado grande, né, ou seja, tem uma máfia muito grande que suga muita força das pessoas, suga muito o mercado, e você querer diminuir ela não é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma coisa boa, você está tirando o poder deles e dando de volta para os outros, né, de quem eram donos, realmente. Então, não está errado você ter uma atitude de minarquista, mas se você tem uma intenção libertária e não minarquista, tá tudo bem, né, se a sua intenção é essa. Mas e aí? A gente chegou no tal estado mínimo, que é, no caso, praticamente impossível, né? Porque a tendência do Estado é ele crescer cada vez mais, né? Ele é um monopólio, ele nunca vai se contentar com uma quantidade X, né? E quem define essa quantidade X, né? É totalmente arbitrária, não existe um parâmetro exato onde diz que o Estado aqui é mínimo e aqui não é, né? Eu posso dar um número, mas quem diz que isso é o certo, né? Então, o minarquismo, ele tem um problema que eles são, basicamente, na minha visão, eles são libertários, né, anarcocapitalistas sem criatividade, ou seja, a maioria deles concorda que o Estado tem que intervir nas coisas mais importantes para a humanidade, tipo segurança, educação e saúde, por exemplo. São coisas primordiais que a gente tem que ter total controle sobre isso, né? Afinal, são um dos pilares da nossa vida comum. Mas, ou seja, segundo eles, o Estado é tão ineficiente para fazer todas as outras coisas, mas ele tem que tomar conta das coisas mais importantes. Então é uma coisa bem contraditória, se você for parar para ver. Mas, às vezes, o cara, ele não necessariamente ele deixa de ser ANCAP ou deixa de ser libertário, né? Mesma coisa. Só porque ele não sabe ou desconhece de uma solução para isso. Ou seja, eu, por exemplo, não conheço uma solução para tudo, e nem por isso deixo de ser ANCAP. Por exemplo, eu não sei como é que seria sem o Estado fazendo isso. Logo, não sou mais ANCAP? Não. Eu acho que, pelo contrário, eu sou ANCAP porque eu vejo uma coisa e eu sei que tá errado. Então, a vontade de mudar. Então, na verdade, não é bem mudar,
Porque pessoas que dizem que, para chegar no ANCAP você tem que fazer isso. Se você nunca for minarquista, então você não chega no ANCAP. É que tá, o ANCAP ele não vai chegar, porque ele já existe, entendeu? O ANCAP ele é uma coisa que já existe. Ele não é que nem o comunismo, por exemplo. O comunismo, o que é? É o fim do Estado também. Só que o comunismo ele tem que passar pelo socialismo, que é o socialismo de Estado, não é o socialismo real que eu tô falando, né? No caso anarquista libertário, é o socialismo de Estado do Marx. Ele tem que passar por um processo tal de o Estado controlar tudo para depois entregar tudo de volta e falar, bom, agora vivam felizes sem Estado e todo mundo vai ser bonzinho e acabou. Bom, tem que acontecer esses processos antes, e o anarcocapitalismo não precisa disso, pelo contrário, ele é a ausência de coisas. Ele não quer mais coisas, ele quer menos. Ele fala, tá tudo ok, só não pode ter isso. Só não pode ter um grupo de pessoas ameaçando outras. E tem gente que pensa que ser ANCAP, libertário, qualquer coisa que for, é só ser contra o Estado. Pelo contrário, é ser contra qualquer tipo de agressão. O Estado é só uma delas. Entendeu? É só uma delas. Então, é aí que tá. É a questão ética. Sim, é a questão da moralidade. Isso. Então, mais uma outra pergunta que eu queria fazer é sobre os liberais. Qual é a diferença entre a maior diferença entre os libertários e os liberais? Então, esse é um assunto complicado, porque primeiro que eu venho estudando pouco, né, sobre os liberais. Eu não tenho total conhecimento sobre eles. Eu já fui liberal, né, um tempinho atrás, uns meses atrás, porque eu ainda acreditava no Estado, ou seja, eu desconhecia ainda dos malefícios dele e dos sacrifícios que tinham que ser feitos para ele existir, né? Então, basicamente, os liberais depende de qual liberal a gente está falando, porque existia primeiro os liberais clássicos, que são os primeiros liberais, né, os mais antigos, que eles acreditavam no direito natural, muitas coisas que estavam corretas, né? Não estavam erradas o que eles estavam falando, existe realmente o direito natural de vida, liberdade e propriedade, e tudo que eles defendiam, os liberais e os libertários também defendem, só que os liberais, eles não seguem à risca o que foi dito nessa frase, né? No caso, John Locke, que definiu o direito de liberdade, vida e busca pela felicidade, que é o que está na Constituição americana. Ou seja, você tem direito à propriedade, sim, tá certo. Você tem seu corpo, você tem direito à vida, você está vivo. Isso é um fato, é um direito. E o segundo direito, né, busca pela felicidade, você tem realmente, como você vai fazer isso, o que você vai buscar para sua vida, eu não sei. Isso fica a critério do indivíduo, né? Eu não posso definir isso. Mas você tem sim direito de buscar aquilo que lhe traz mais satisfação, né, desde que isso não agrida as pessoas. E a diferença do liberal, né, o minarquista liberal pro libertário, é que o libertário ele não admite qualquer tipo de agressão. O minarquista ele é um pouco cego nesse quesito, porque ele também é contra a agressão, aparentemente. Obviamente ele vai falar, não, mas eu não quero que as pessoas sofram crimes, e tudo bem. Mas aí quando é um grupo X, um grupo que está fazendo um crime, né, chega um agente estatal para cometer um crime, roubar um bem de um vendedor que está vendendo alguma coisa, por exemplo, que é um crime, ele vai dizer, não, mas esse roubo institucionalizado não é um roubo, porque é institucional. Então, o ANCAP, ele não é contra autoridades, ele não é contra hierarquias, ele é contra autoritarismo, que é diferente. É você abusar é você não ter realmente uma legitimidade de autoridade, né? Porque o que a gente quer é justamente ter uma autoridade, mas uma autoridade legitimada pelos governados, né? Onde não existe legitimidade, não existe autoridade. Então o Estado não é autoridade, ele é autoritário, que é diferente. Sim, ele não busca, ele é contra aquilo que tenta ser imposto. Isso, Ok. Então, sobre o anarcocapitalismo, eu fiz umas buscas rápidas aqui e vi que ele ficou bem forte, assim, antes de se popularizar, igual está se popularizando nesse século XXI. Eu vi que ele ficou bem forte naquela época da Era Vitoriana e depois meio que deu uma fraquejada, porque meio que sumiu ali de 1900 para frente e está reacendendo nos dias atuais. Isso é verdade? Ou o que eu li é besteira? Ou sei lá. Então, eu compartilho dessa ideia aí que você falou, porque
o libertarianismo, né, a liberdade em si, ela não vende, entendeu? O liberalismo não vende muito bem. Porque o que as outras ideologias pregam? Tem um pôster lá, vermelho, dizendo ameaça comunista. Pá, todo mundo fica mó contente. Nossa, vamos combater os comunistas porque vai ferrar tudo. Então, os políticos, né, a política, ela vende a solução e o problema já pra você. Ó, você tem um problema. Seus problemas são os comunistas, os seus problemas são os fascistas. Então, vamos ter que combatê-los agora. Então, e eu vou te ajudar. Eu vou combater esses caras e a gente vai ficar bem. Então, o discurso deles vende muito mais do que o discurso do liberalismo, que é, ó, você tem problemas e as outras pessoas também têm problemas, então vamos tentar não guerrear entre nós e vamos tentar trabalhar juntos e cooperar, trocar, entendeu? O capitalismo, vamos tentar viver em paz, entendeu? Isso não vende muito, vende mais a revolução mesmo. Sim. Então, como seria instalado o anarcocapitalismo? Então, né, tem libertários e libertários. Tem libertários que acreditam que o anarcocapitalismo não existe ainda, né, porque, sei lá, eles acham que algo tem que acontecer para de fato existir um ANCAP. E tem outros, que é o meu caso, que eu vejo que o ANCAP já existe, né, afinal, se você for ver pela lógica, né, ele é justamente a ausência de agressão, mas agressores sempre existiu, sempre existe e sempre vão existir, né? Sempre vai existir alguém que vai tentar fazer agressão. O ANCAP não acredita que vai existir um mundo, nem o ANCAP acredita isso, que vai existir um mundo onde ninguém vai se agredir e todo mundo vai respeitar isso e acabou. Não, pelo contrário. Na verdade, o fato, o ANCAP, ele sabe que isso acontece, ele vê isso acontecendo, e ele só não legitima isso, né? Como a maioria das pessoas, os estatistas, legitima isso. Não, mas se o cara tá fazendo isso e é para defender os meus interesses, entre aspas, né? Coisa que não acontece, então tudo bem. Mas não. Então, no caso político. Então, o ANCAP, ele não pretende que as coisas sejam perfeitas. Na verdade, não. Na verdade, ele pretende que o mercado, que é a melhor forma que a gente tem, né? No caso, o capitalismo, livre troca, é a melhor forma que a gente tem de se proteger, de se defender, de se preparar e de viver, né? E, de fato, não existe outra forma melhor que essa, mais ética também. Então, na verdade, a gente não defende, né? Os ANCAPs de verdade, eles não são utilitaristas, né? A gente não defende porque é melhor, porque é mais seguro, porque nada. O ANCAP de verdade, ele defende o que é ético, até porque é uma teoria jurídica. A gente defende o que é certo e o que é errado. E, no caso, né, por coincidência ou não, o mercado é muito mais ético também. Então, além dele ser o ético, ele também é o mais eficiente. Então, por coincidência, a gente defende o mercado. Mas mesmo que ele não fosse, que ele não conseguisse atender as demandas, ou que não desse certo, porque não tem como a gente prever. Eu não tenho como te garantir que alguma coisa vai dar certo ou não. Mesmo que tenha grandes chances, eu não posso te garantir. Não existe isso. E garantia de que alguma coisa vai dar certo. Não existe garantia em nada. Então, seria uma falácia o que eu estaria falando. Não, que vai dar certo, não é impossível. Não tô garantindo nada. Mas uma coisa eu posso te garantir. É mais correto do que uma gangue extorquir todo mundo e depois falar que vai fazer as coisas, entendeu? E essa é a proposta. É não fazer o que tá errado, entendeu? Sim. Então não existiria, então, no caso, uma utopia, que seria um modelo a se chegar, praticamente. Então, justamente, é isso que eu disse, acho que na primeira pergunta e agora um pouquinho nessa também, que agora eu vou completar, é essa questão, né, de que o ANCAP, pra mim, o que é o ANCAP? São pessoas vivendo a vida delas, né, certo? Com os seus interesses lá particulares, que não vem ao caso. Mas tudo que elas fazem não agridem as outras pessoas, ou seja, existem contratos, tudo que é feito com consenso, ou seja, não existe a agressão no sentido de, tipo, eu vou fazer uma coisa e dane-se você. Se eu quiser trabalhar com você, se eu quiser casar com você, eu preciso da sua autorização, eu preciso de um contrato com você, como as pessoas vivem hoje, né? Onde o Estado não está inserido, existe isso. Ou seja, em todo o mundo já existe o ANCAP, ou seja, são pessoas vivendo a vida delas, empresas também que não... Aí que tá, vou abrir um ponto aqui, um parêntese. Existem pessoas que pensam que, você é ANCAP, você é capitalista, então você é pró-empresa. Não, a gente não é pró-empresa. Pelo contrário, a gente quebra pau em muita empresa. Por quê? Porque a gente acredita na demanda.
na oferta e na demanda. E quem que controla a demanda? Os consumidores, ou seja, as pessoas que compram. Então, a gente é muito mais pró-consumidor do que qualquer outra coisa. Então, a gente sempre vai querer a qualidade lá em cima e o preço lá embaixo, ou seja, para que as pessoas paguem menos, cada vez menos. Esse é o interesse, e a qualidade mais alta. Então, a lei do mercado é essa, né? Então, a gente não é pró-empresa, até porque a maioria das empresas hoje em dia, elas estão compactuadas com o governo, ou seja, elas utilizam meios agressivos para vender produtos ou quebrar concorrência, né? Por exemplo, aumentar imposto em grandes fortunas, isso vai cair um monte de empresa concorrente aí, que poderia dar um bom serviço para as pessoas, vai ser aniquilada pela força do Estado, ou seja, vai ser cobrado mais imposto, ou seja, são corporações, a gente chama de corporativismo isso, quando uma empresa se liga com o Estado, ela faz parte do Estado e ela vende um falso capitalismo. Isso é o capitalismo de Estado, que é o capitalismo falso, que é o que a maioria dos anarquistas, né, de esquerda, e os socialistas também, eles acreditam que isso é capitalismo, mas não é. Isso é corporativismo. Então, é que está a nossa diferença deles. Eles acreditam que capitalismo é corporativismo e a gente diferencia as coisas como elas são. O capitalismo é empresa privada, vende um serviço, e ela está disposta a ser trocada por outra a qualquer momento se ela cumprir um mau serviço, ou o que for, se as pessoas deixarem de comprar. O corporativismo Sim, não. Então é uma competição, é contra qualquer tipo de monopólio. Isso, contra qualquer tipo de monopólio. Isso é quase impossível de existir onde há competição. Porque onde não existe um produto sendo vendido, é uma chance de alguém ir lá investir e empreender nesse novo produto. E onde já tem, é onde pessoas podem conseguir empregos e conseguir vender mais, lucrar mais. Essa é a ideia. Ok. Então não pregaria então a ideia de destruir completamente um Estado. Ou sim? Então, a questão do Estado depende de como a gente está discutindo o que é o Estado, né? Porque o que é o Estado? O Estado, ele é um órgão, é uma máfia, né? Vamos supor. Sim. Ele faz coisas que são agressão, coisas que não podem ser feitas. Então, independente de quem seja, como eu disse, seja uma agressão civil de um indivíduo agredindo outra pessoa, seja um grupo, ou seja um Estado, vai ser sempre errado. Então, não importa se ele tem legitimidade para isso, porque ele não tem, entendeu? Ele perdeu a legitimidade quando ele começou a fazer contra as pessoas. Contra... Como é que eu posso dizer? Ele não tem autorização das pessoas para fazer isso, né? Independente de você autorizar ele ou não a roubar seu dinheiro, ou seja, não seria um voluntário, não um imposto, por exemplo, no caso dos impostos, né? Tudo vem já para você já com a conta deles. Você não está consentindo, você não está escolhendo. Então, eu digo assim, tem ONCAPs que me confundem às vezes com o termo que eu uso, né, na questão autoridade e autoritarismo, que são completamente diferentes. Ah, você defende autoridade, então você se decida, você é ANCAP ou você não é. Eu falei, não, calma. Eu defendo a autoridade, sim, mas se você entendesse o que é autoridade, você não ia estar dizendo que eu sou contraditório. Porque pensa, autoridade é o exercício legítimo de poder. E, ou seja, o que é o exercício legítimo? Consentimento, né, dos governados e consentimento daquele que compra. Por exemplo, se eu quero viver num bairro privado, onde existem regras locais lá, regras feitas por um determinado indivíduo, né, um caso o dono, e ele vai ter as regras dele, ele vai ter as normas dele lá, e se eu quiser cumprir, para mim achar bom, né, eu vou fazer uma escolha. Bom, eu gostaria de poder fazer isso, aqui eu não posso, aqui não tem piscina, aqui não tem, enfim, N motivos, N razões que eu vou pesar na minha cabeça e ver quanto que vale isso pra mim. Pô, mas aqui tem umas coisas legais que eu gosto, então eu vou morar aqui, vou aceitar ser limitado, nesse caso vou aceitar pagar taxas para viver nesse local, para fazer isso aqui e deixar de fazer outras coisas porque pra mim vale a pena. E para os que não valem a pena não vão fazer isso, vão buscar opções melhores, afinal existe competição, existe mercado, haverão sempre demandas atendidas, né? Essa é o que se espera, pessoas sempre querem ganhar dinheiro onde podem. E, enfim, essa pessoa, ele não é autoritário, ou ele não é autoritário, esse dono da propriedade privada, pelo contrário, ele é um prestador de serviço, ele é um empreendedor. E ele vai ser autoritário a partir do momento onde ele virar um Estado, onde ele começar a usar da agressão e forçar as pessoas a permanecerem naquele lugar, ou seja, tomar todos os bens dela, ou seja, quando ele escapar do contrato, ele sair do consenso, entendeu? É aí que é o ponto de a gente virar autoritário e a gente deixa de ser autoridade.
A autoridade é aquela onde existe um contrato onde ambos respeitam e ambos consentem, né? Ou como tudo na vida, seja para qualquer coisa. Assim como uma relação pessoal entre duas pessoas, relação familiar, relação empresarial, de qualquer forma, existe um contrato. O Estado, ele não tem um contrato, entendeu? Ele não precisa obedecer normas de contrato, até porque se ele obedecesse normas de contrato, ele ia estar sujeito a pessoas quererem sair dele. Então ele ia ter incentivos para querer fazer bons serviços, né, os tais serviços públicos, ou seja, eles teriam que investir mais nisso, eles teriam que cativar os consumidores, no caso as pessoas, então, que é a maioria, e todo mundo consome, todo mundo produz, exceto o Estado, porque o Estado não precisa produzir, pelo menos o mínimo para que as pessoas não se revoltem. Então, tudo que o Estado faz é contraproducente, é sempre o mínimo, é sempre o que custa menos, é sempre o que dá menos trabalho para eles. Em câmbio, as empresas de capitalismo de verdade, elas sempre vão ter que... elas só são ricas porque fornecem bons serviços. O Estado não, ele é rico porque ele rouba. Então só existe duas formas de você ser rico. Roubando ou sendo realmente uma pessoa que faz o bem, né? Uma pessoa que ajuda muitas pessoas. Ok. Mas aí que entra numa questão. No narcocapitalismo, a gente tem o problema, que é as agressões feitas pelo Estado. E qual seria exatamente a solução? Ou não haveria uma solução planejada dentro do anarcocapitalismo? Que, poxa, a gente tem um Estado cobrando os impostos e impondo as leis dele. Se a gente não concordar, o que o anarcocapitalismo fala nessa parte? A resposta que daria ao Estado ou a qualquer outro tipo de máfia, ou seja ela uma corporação, ou seja ela o próprio Estado. Como sair desse cheque que essa corporação ou o Estado faz? Como sair, isso é complicado, né? A mesma coisa que você chegar na cela de um preso, que tá lá há 30 anos, e falar, ó, como é que a gente sai? Eu não sei, cara. Mas existe um problema, né? Sempre vai ser um problema. Violência é sempre um problema, é contra-mercado, é contra-producente, né? Tudo aquilo que eu já falei. Mas é difícil a gente pensar numa solução. Existem pessoas que acreditam que a queda do Estado, né, do monopólio da violência, no caso, ele vai ser por meio de uma revolução. Tipo, a gente vai chegar com as pessoas geral e a gente quebra eles na porrada, mas... Cara, eu não acho isso muito provável, não. Não porque a gente não consiga, né? Porque, na verdade, os consumidores são muitos mais do que o Estado. O Estado, na verdade, eles são poucos. Então, mas eu não acredito nisso. Eu acredito, por exemplo, que vai ser pela descentralização econômica, né? Por exemplo, você vê o Uber, por exemplo. As pessoas, elas começam a ignorar certas medidas do Estado a partir do momento em que empresas chegam para cuidar disso. Né? Isso onde ele não barrar elas, né? Porque por isso que justamente o Estado, ele não só no imposto, né, de tirar recursos, mas ele também impede a criação de novas coisas. Então, pessoas que conseguem fazer isso a um bom preço são heróis, entendeu? São pessoas que chegam para mostrar, ó, eu também consigo fazer esse serviço para você. Você não é obrigado a ficar naquele serviço ruim e caro que você está pagando. Quer dizer, você a pagar ele, mas você não é forçado a usar, você tem outra opção. E é isso, são pessoas que geram opções, né, criptomoedas, todas essas coisas, juntas, com o tempo, elas vão acabar fazendo com que as pessoas ignorem, muitas ignoram já o Estado. Pô, pra que eu vou ter que pegar um ônibus que é lotado, e é isso, e aquilo é ruim, as estradas são ruins, se eu mesmo vou fazer uma coisa própria, eu vou comprar de uma empresa que me fornece um serviço melhor, é a mente da pessoa capitalista, né, ela busca melhores serviços, isso é normal. Entendo. Então, o ANCAP já existe. O problema é que existe uma máfia que quer impor coisas que não deve impor. Então, como é que resolve? Então, aos poucos vai existir as pessoas se revoltam, né? As pessoas percebem que elas estão sendo roubadas, né? Vai chegar um ponto onde que elas já não aguentam mais tanto roubo. E elas vão ter que fazer alguma coisa, vão ter que empreender, vão ter que... Enfim, empreender, na verdade, é uma arma, né, contra o Estado. Você empreender é uma arma. Você fazer capitalismo é uma arma, porque eles são contra isso. Então, tem pessoas que falam, você estuda em escola pública, você estuda em faculdade pública, então você é ANCAP, você é contraditório. Pelo contrário, você, como sendo ANCAP, você tem que usar ao máximo os recursos do Estado
Não porque de alguma forma você legitime ele, ou porque é impossível legitimar a violência, entendeu? Primeiramente por isso, né? Tem gente que acha, você tá legitimando, não tem como legitimar o Estado. Não tem como você legitimar o monopólio da violência. Então não importa o que você faça ou diga ou pense, ele tá errado. Uhum. Então eu não tô legitimando nada, usando uma escola pública, usando algum serviço estatal. Pelo contrário, eu tô gastando a força do Estado, eu estou dando uma nova dor de cabeça para ele, ou seja, eu tô tirando o tempo dele. Tudo aqui, isso é uma nova preocupação para o Estado. Então tudo que você puder fazer de utilizar dele, gastar serviços públicos, tudo isso gera uma preocupação no Estado, gera com que ele tenha que dar mais ali. E então não é necessariamente contraditório. Mas esse é o meu caso, né? Eu tô falando que eu estudo num colégio público. Mas, e obviamente é um lixo, né? Mas por que eu fiz isso? Porque pra mim não faz diferença, primeiramente. Na minha pessoa, eu estudava em colégio particular a vida toda, né? E aí eu fui estudar agora alguns meses no colégio público e, cara, eu não vi diferença nenhuma. Tipo, pouca coisa muda e as coisas que realmente me importam que mudem, que eu gostaria que mudassem, os padrões de qualidade que eu tenho na minha cabeça, não se atendem em nenhum lugar. Então eu vou primeiramente buscar em outras questões, por exemplo, o preço. Né? Eu não vou deixar de pagar mais por uma empresa pseudo-privada, né, que atende regulamentações estatais. Ou seja, eu não posso escolher o que eu vou aprender, eu não posso estudar o que eu quero, eu não posso fazer o que eu quero. Então, se tanto faz, né, eu vou ser escravo em qualquer lugar, então pelo menos eu vou aonde eu pago menos, ou pelo menos aonde, enfim, eu estou fazendo uma escolha. Não importa, mesmo no lance de escravidão, né, porque mesmo que não seja escravidão 100%, ainda existe uma porcentagem de escravidão, que é os 40% que você trabalha para sustentar eles, de imposto, por exemplo. Sim. Mesmo que não exista 100% de escravidão, ainda há escravidão. E mesmo na escravidão, as pessoas ainda fazem escolhas lógicas. É que tá. As escolhas lógicas são capitalismo, são livre mercado, são anarcocapitalismo, são anárquicas. Então, quanto mais as pessoas começarem a viver a vida delas e pararem de querer impor, ou seja, fazer crime, né? Porque eu não vou dizer que as pessoas, os eleitores, são criminosos. Não tô dizendo isso. Né? Você vai e vota se quer, vota se não quer, tanto faz isso aí. Tem gente que fala que votar é crime. Não é crime, cara. Você não tá mandando ninguém matar ninguém. Você só tá escolhendo, apertando o botãozinho no candidato que você quer. Só isso. Sem contar que você é sujeito a um monte de burocracia depois se não fizer, enfim. A pessoa tá escolhendo. Eu prefiro apertar esse botão do que ter essa dor de cabeça. Ou prefiro dar o dinheiro pro ladrão do que ele me dê um tiro, entendeu? Então não é porque você escolheu uma coisa que você tá legitimando ou que você concorda. Então é tudo questão do que é melhor para você, do que é mais favorável para você no momento. Então, se você vê por esse lado, é por aí que vai a coisa, entendeu? Uhum. Então, pelo que eu entendi, se no anarcocapitalismo não existe uma solução, como uma solução prática, como se alguns falam de ter uma revolução para chegar ao anarcocapitalismo completo na sociedade inteira, se não fosse pela revolução, não seria mais fácil ir diminuindo o Estado de dentro para fora, no meio da política? Diminuir o Estado de dentro para fora, você diz? Sim, às vezes dentro das eleições, colocando candidatos que têm essa ideologia lá dentro, não seria mais fácil do que chegar ao ponto de uma revolução? Então, eu acho meio difícil, né, isso acontecer, porque, primeiro, eu não acho que o parasita, porque convenhamos, o Estado ele é um parasita que está em alguém, né, tá no mercado, na sociedade como um todo. Eu não acredito que um parasita ele não vá ter coisas preparadas para isso acontecer, ou seja, ele já se preparou na arte da guerra e na arte da violência, ele é o que manda, ele é o que tem um exército, ele é o que tem, ou seja, é muito difícil chegar alguém lá e plantar uma bombinha nele e, vou destruir você por dentro, você nem vai perceber, né? Eu acho que ele já tá muito bem preparado para isso, tá aí a Constituição, tá aí Isso. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma utopia, achar que isso sim é impossível. Primeiro, não vou dizer que é tão utópico quanto o estatismo é muito mais, né? Você achar que um burocrata numa cadeira vai saber o que todo mundo precisa e o que o Brasil precisa para dar certo, né? Isso é impossível. Mas é meio que uma coisa bem complicada, porque ele não vai dormir no ponto, entendeu? É isso que eu quero dizer. Ele não vai deixar você matar ele
ou ele se matar sozinho, no caso, os próprios políticos, né? Chega lá, mas o meu político é ANCAP, ele é libertário, ele vai chegar lá e vai destruir o Estado. Não é bem assim. Né? O Bolsonaro não pode chegar e decretar, ele não é dono do Estado, aí que tá o problema. Por isso que muitos anarquistas libertários, eles são a favor da monarquia antes da democracia. Porque o rei, diferença do presidente, seja lá quem for, primeiro-ministro, ele é dono, ele é proprietário do Estado, ou seja, ele é dono do Brasil. Então, se ele decretar uma coisa, está decretado. E se ele morrer, o Estado acabou. Então, é muito mais fácil de atingir a liberdade quando se tem menos parasitas, né? No caso, o rei e a família real. Então, aí que tá. Se eu tenho que escolher entre um e outro, eu prefiro a monarquia. Obviamente está errado também, né? Ainda existe imposto, ainda existe agressão, ainda é uma máfia, mas é uma máfia pior, ou melhor do que a democracia. A democracia é ridícula. Totalmente ridículo. Se o Bolsonaro decreta o fim do Estado brasileiro, chega lá o STF vai barrar aquilo, né? Não vai deixar. Então, não importa qual seja a intenção, qual seja o jeito, é impossível. O coletivo não pensa, né? Porque aí que tá, a democracia, a república que a gente vive, no caso do Brasil, ela é totalmente coletivista, mas não é coletivista de verdade, como eu falei antes, né? No caso, o mercado é coletivo também, mas ele vem primeiro antes do indivíduo. O indivíduo vem primeiro, antes do coletivo, né? Antes do dois vem um. Voltando àquela regra. Então, eles querem colocar o carro na frente dos bois, né? Eles querem colocar que o coletivo pense. Não, porque você é muito individualista, o indivíduo não pensa, o indivíduo é ruim, o indivíduo é ganancioso. É só o coletivo que é bom, o coletivo que é... Mas primeiro que isso não é coletivo, né? Segundo que tá errado, não tem como dar certo. Como é que você quer que... só o indivíduo pensa, só o indivíduo racionaliza, e depois aquilo pode chegar a entrar num consenso com outras pessoas e virar uma coletividade. Mas não existe... A massa não pensa, o coletivo não raciona. Quem raciona é o indivíduo, que é um grupo... Que é a parte do coletivo. Então é que tá o problema. Eles acharem que uma eleição democrática vai resolver o problema, não vai resolver o problema. Porque ninguém tá pensando. Entendeu? Entendi. E aí fica complicado, porque aí que tá. O Estado, ele não vai acabar sozinho, né? Pelo menos não... Sozinho que eu falo é com política, né? Com políticas menos duras, com menos imposto, Não, mas ele sim vai acabar sozinho no sentido de que ele é ineficaz, ele é que nem, por exemplo, o exemplo que eu dou da fazenda, né? Existe uma família que é dona de uma fazenda e eles plantam para comer, eles plantam às vezes a mais, né? Para vender, para lucrar, e eles têm a fazenda deles ali. De vez em quando, chegam uns bárbaros que vêm e matam famílias. E no caso foi essa, né? Eles foram lá, mataram a última família que restou naquele vilarejo, que plantava comida e vendia aí, no caso. E esses bárbaros, eles mataram todo mundo que tinha lá e ficaram com a comida. Legal, a curto prazo funciona, né? Funciona você usar a violência para roubar. Mas e agora? Esses caras não sabem plantar, eles não sabem colher, eles não entendem nada disso. Então eles vão morrer de fome porque eles não têm mais de onde retirar recurso. Eles poderiam ter trocado, por exemplo, como é que o mercado faria isso? O mercado, ele faria trocas, que é uma opção pacífica, né? Eles poderiam, sei lá, dar um exemplo aqui. Como eles são fortes e são grandes, eles poderiam ajudar na colheita, poderiam ajudar e fazer outras coisas, entendeu? E trocar isso por comida. Mas eles, ao escolher roubar, ou seja, escolher uma opção violenta, no caso, e ainda por cima matar as pessoas, a fonte de renda deles vai se esgotando. Por isso que eu falo, o liberal, ou até o estatista menos estatista, né, que são os liberalecos, né, que a gente fala, eles são esquerdistas entre aspas, né, porque eu sei que ser de esquerda não é necessariamente uma ideia ruim, né, eu não concordo, eu não compactuo, na verdade, mas não é necessariamente um crime, né, então é isso que eu quero dizer, são esquerdistas eficientistas, eles são o pior tipo de Estado que tem, porque eles vão dominar o povo, mas eles não vão deixar você morrer, eles vão te torturar, mas eles não vão deixar o ponto de você morrer, eles vão sempre te jogar na água fria, vão tampar você e depois vão te furar de volta. Enfim, você vai ser escravo a vida inteira, você não vai morrer, né, digamos assim, na minha mão. Você vai morrer na mão quando você ficar velho, entendeu? E basicamente o Maduro, que ele tá fazendo, o Maduro ele é outro tipo de estatista, ele tá fazendo umas coisas ali que as pessoas estão morrendo diretamente, né? Então ele é meio burro, né? Ele além de ser ruim, né, de ser criminoso, ele é burro, porque ele, em vez de ser que nem por exemplo, os outros estados que pensam a longo prazo,
né, de querer roubar você a vida inteira, ou seja, é um plano maligno, mafioso, criminoso, mas pelo menos é inteligente, né? Ele vai durar por um tempo, não vou dizer que para sempre, né? É impossível isso durar para sempre, uma hora acaba a festa, mas não sei quando, mas uma hora acaba, isso é impossível, o cálculo econômico não dá, né? Já dizia o Mises, mas o Maduro ele é burro, por exemplo, porque ele tá matando o próprio gado, entendeu? É aquela coisa, você não pode matar o teu gado inteiro, senão ele não reproduz e você não come mais, sacou? Uhum. Então Entendo. é por aí que vai, mas é complicado, não é tão fácil assim, não. Eu É, tento Gabriel, você simplificar, falou- mas é difícil. Então, Gabriel, você falou uma coisa interessante sobre a monarquia, na questão de o rei ser o proprietário daquele lugar. Se ele é o proprietário, não seria como se ele estivesse cobrando o aluguel das pessoas que estão lá dentro, e se as pessoas não quisessem, apenas iriam deixar a propriedade dele, não? Então, aí depende, né? Mas sim, realmente a lógica é certa, né? Se ele é proprietário, então ele é dono, então tudo bem, ele tem as regras dele. Ok. Mas o que ele não pode fazer? Ele não pode fazer isso sem o consentimento das pessoas, que é o caso o rei faz, né? O que a gente conhece. A gente nunca viu na história um rei que realmente foi rei, né? Porque é que nem aquela história. Tem uma frase que diz: um rei no Estado ele manda, né? E um rei no capitalismo, no livre mercado, ele fornece, né? Ele serve. Né? No caso, como eu te dei aquele exemplo do cara que é dono daquele lugar lá, o bairro privado. Né? Ele fornece um serviço para você e você escolhe se você quer ou não pagar por ele, porque é disso que se trata. Todo mundo no anarcocapitalismo só paga pelos serviços que usa, ninguém paga por algo que não usa ou que não quer pagar. Uhum. É tudo já que é voluntário, né? Não pode haver a coerção. Então, Não, no caso eu da quis, monarquia, eu quis trazer um paralelo entre a propriedade ser tipo uma casa. Você mora numa casa, você paga o aluguel. Você mora no reino, você tem que tipo, pagar o imposto, que seria o aluguel de você morar naquela terra, não? então, depende. Se você concorda com aquilo, você paga. Se você não concorda, você não paga. No caso da monarquia, do rei, no Estado, né? Porque não deixa de ser um Estado. Uhum. No Estado monárquico, ele ainda assim é imposto a você. Ele não é voluntário, entendeu? O mundo, por exemplo, te dar um exemplo. O mundo, hoje em dia, ele vive no ANCAP. Pelo menos os países, né? Se você for parar pra ver. Os países, eles são todos ANCAPs, né? As pessoas é que são o gado, mas os países em si, eles não são obrigados a concordar com nada entre eles. Eles vivem trocando com quem eles quiserem. Eles não têm porque, enfim, normal. O que o ANCAP fala é que isso tem que ser a nível individual. Essa liberdade, ela se deve a todos, não só a alguns, ou não só a uma entidade. Né? Todo mundo tem que viver dessa forma. Ou seja, a ONU, ela nada mais dita coisas, mas ninguém é obrigado a aceitar. Por exemplo, chega os Estados Unidos e fala, se ele falou de uma regra aí legal, mas eu não tô nem aí. Foda-se, não quero saber. E eu não vou seguir, entendeu? E eu não sou obrigado a isso. Então, tem gente que fala que a ONU é um estado central, que ela quer dominar o mundo, mas não é assim. Ela não manda em nada, na real. Quem manda são os estados. Eles é que escolhem o que eles vão fazer ou não, soberania. E a mesma a gente defende exatamente isso, a soberania do indivíduo, que é o que tá certo, né? Se tá bom ali, e deu certo até agora com eles, dá certo com todo mundo. Aliás, dá certo entre aspas, né? Isso dá certo pode ser interpretado de várias formas. O que eu quero dizer é que é questão disso, de soberania individual, né? A pessoa ter seus direitos naturais garantidos, vida, liberdade e propriedade. Garantidos entre aspas, né? Você entendeu o que eu quis dizer. Mas aí que você quis dizer com esse parêntese seu, de que seu imposto, então, não, na verdade não seria, depende do caso, né? Como a gente está vendo, eu posso ter o meu reino e abrir uma empresa chamada Empresa Imperial, né? Ia dar uma boa logo, e fazer um serviço de condomínio, sei lá, literalmente eu compro um terreno e faço lá meu terreno privado, um dia eu sou o rei e eu falo, aqui estão as minhas regras, pode tudo que vocês quiserem dentro das casas que vocês alugarem lá e tal, vocês têm que pagar um sapo pra mim e não pode ter cachorro na rua, não pode ter cachorro nada aqui não pode existir cachorro no meu condomínio. Fora da minha propriedade pode, né? Aí não é comigo, mas na minha propriedade não pode ter cachorro. Ponto. É que nem na sua casa. Na sua casa você tem suas regras e elas são só suas, né? Você que cria. Eu não posso chegar na sua casa e ditar as regras como as coisas têm que ser aí, nem você aqui, entendeu? São regras de proprietário, da propriedade que define suas regras. Desde que essas regras não sejam coercitivas, né? Tipo, na minha casa quem entrar vai morrer. Não é assim, né? Aí você invade a liberdade individual da pessoa. Isso, você pode fazer tudo,
desde que você não invada a outra possibilidade da pessoa fazer tudo. Porque se você violar um dos direitos que eu te falei, daqueles 3, você já violou todos, né? Você violou a vida, você já não tem mais nenhum daqueles. Você violou a propriedade, você já não tem mais vida, você já não tem mais nenhum... É que tá, você não pode fazer isso. E aí não quer dizer que ninguém vai fazer, né? Traçando um paralelo do anarcocapitalismo com a monarquia, os dois são bem parecidos, né? Se for no quesito, tipo, se o rei tem uma propriedade e alguém tem uma propriedade, e esse alguém que tá dentro de uma propriedade do reino poder mandar naquele pedaço ali de terra que é dele, isso seria como se fosse os títulos abaixo do rei, tipo o conde, o barão. É, parecido, né? Terra, mas eles instalam as sub-leis dele. Eles seguem as leis do rei, mas eles podem criar as deles dentro daquele território dele, que seria a propriedade. É, bem parecido, né? Realmente. Por isso que o ANCAP, a democracia e monarquia, ele prefere a monarquia. Ele é sempre monarquista antes de democrático, né? Então, a monarquia, ela é 100% com certeza melhor do que isso. Tá errado ainda, não é o certo, né? As pessoas viverem como propriedade do rei, que é no caso a monarquia. Elas têm que ser propriedade delas mesmas, né? Não de ninguém. Mas é melhor ser propriedade de um cara só, ou de alguns, do que ser de todo mundo, né? Que é no caso da democracia. Todo mundo é dono de todo mundo e todo mundo vive às custas de todo mundo, né? Ninguém é uma loucura isso aí. É bizarro, entendeu? O rei, pelo menos, era um pouco melhor. Não vou dizer que tá certo, mas era um pouco melhor. E o caso que eu mencionei sobre o rei ser proprietário, ou seja, ele é dono de você, ele é dono do gado, né? O gado é dele. E ele, como dono do Estado, ele vai querer passar ele tem mais incentivos que o Estado para fazer as coisas. Por exemplo, ele quer que as pessoas vivam e que o reino viva, esteja inteiro, pelo menos, para que ele possa passar para o príncipe. Ou seja, ele não vai dar um reino destruído para o príncipe, né? Se ele pode ser uma boa pessoa também e abolir o Estado, se ele quiser. Ou seja, eu não quero mais ser rei, eu quero conservar minha coroinha, mas eu não vou impedir vocês de fazer negócio, eu não vou impedir vocês de terem suas terras, nada. Eu posso até vender, minha casa também tá à venda, sei lá. Sabe, ele pode fazer o que ele quiser, afinal a regra é o que ele fala. Então, pode ser um cara maluco? Pode. Pode ser um cara boa pinta? Pode ser um cara legal? Pode também. Então, existe uma chance do rei ser uma pessoa legal e não ser um bandido. E deixar de falar, agora já não precisa mais pagar imposto e vocês podem viver sua vida normal. Acabou. Aí já estamos pleno anarcocapitalismo. Né? Ou, sei lá, acabar com o Estado também é muito mais fácil, né? Como os revolucionários falam. A gente chega, o rei cair da escada e, nossa, que pena, acabou o Estado, né? O rei caiu, morreu. Então, o rei ser proprietário é um bom incentivo, né? Que nem eu falei, para ele cuidar, nem que seja o mínimo daquilo. Se você é o cuidador, no caso o presidente ou vereador, qualquer outra dessas porcarias, você não tem incentivo nenhum para cuidar daquilo que você tá, entre aspas, tem que cuidar. Você, daqui a 4 anos, não é você, vai cair na mão de outro, então foda-se, né? Você faz o mínimo, às vezes não faz nada, explode na mão de alguém, quem se ferra, obviamente, é quem pagou por aquilo, forçadamente, já se ferrou já desde o início, e vai se ferrar agora porque não vai ter o que tinha que ter, né? Entre aspas, né? Então, é completamente absurdo. Então é isso que eu tô falando. A monarquia é 1000 vezes melhor do que a democracia, né? Pelo menos existe um incentivo de não matar o gado, né? Tem reis loucos que matam todo o seu gado? Tem. Não vou dizer que não tem. Mas existe uma chance de você encontrar um rei coerente e que ele não queira matar todo mundo, né? No caso, como o Maduro tá fazendo, ele tá matando todo mundo. Sim, mas no caso, então, já que você tá tratando como se as pessoas que vivessem num reino fosse o gado, mas elas não têm a liberdade, mesmo em qualquer reino, elas não têm a liberdade de decidir pagar o aluguel dela em outro lugar? Em outro rei, que cobre impostos mais baratos, por exemplo? Então, sim, ela pode escolher se ela estivesse vivendo no livre mercado, mas não é o caso, porque o regime monárquico, ele é estatal, ou seja, ele não é uma empresa, ele usa da violência para impor coisas e também usa da violência para tomar coisas. Por exemplo, no caso, várias monarquias tomaram de outras por guerras, enfim. A monarquia, ela é um Estado também, ela não deixa de ser um Estado, ela é menos pior que a democracia, o Estado democrático de direito, sim, 1000 vezes melhor, mas ela continua sendo coercitiva e continua sendo uma espécie de máfia. Ela continua sendo errada, né? Então, sim, eu defendo ela antes do que a gente tem hoje, né? Boto coroa em qualquer um aí, não tô nem aí, mas
Melhor que presidente, que vereador, essas merdas. Mas eu prefiro viver minha vida em paz, né? Eu prefiro não ser propriedade dos outros. Então, mas é aquela questão, você não tem a liberdade para ser o imigrante, para mudar para outro reino que seja melhor? Porque o rei ali, ele geralmente, que eu vi em história, não tinha um rei que falava, você tá nesse lugar e você vai ter que ficar aí. Não, nem isso, não é questão de você ser obrigado a ficar. Você pode até ficar se você quiser. O problema é que aí que tá a questão da liberdade. O rei, na verdade, ele chega a cobrar uma taxa de você, né? Assim como o Estado faz. Seja uma parte dos seus bens, uma parte da sua colheita, ou seja, é disso que eles vivem. Ou seja, eles não produzem e não trocam, eles não fazem nada. Então, para conseguir o que eles têm, por isso que tudo que o Estado tem foi roubado, na verdade. E eles não produzem nem colhem. Então você não concorda que... Então, quem tem uma propriedade dentro de uma democracia, se eu tenho uma casa e alugo ela para outra pessoa, eu não estou sugando aquela outra pessoa? Peraí, faz de novo a pergunta, não escutei, não entendi. Se eu tenho uma propriedade numa democracia, eu tenho uma casa e alugo ela para outra pessoa, essa pessoa vai me dar recursos todos os meses sem eu fazer nada. Isso não seria a mesma coisa que o Estado? Não, porque essa pessoa que alugou de você, no caso, ela escolheu fazer parte disso. Ela escolheu pagar você, entendeu? E a propriedade é sua, né? A gente tem que entender que a propriedade ela é inviolável, né? Que nem a propriedade do seu corpo, até propriedades que você vem adquirir no momento, né? E quando eu falo adquirir propriedades, como é que a gente adquire propriedade? Primeiro, ou aquela propriedade não tem dono, ou seja, realmente ninguém reclamou por ela, não existe delimitação por nada daquilo, então você pode ser o primeiro proprietário, que é difícil, afinal tudo já tem quase dono, né? A segunda forma é você trocar essa propriedade com alguém, por exemplo, alguém te dá, te dou uma parte dos meus bens, do meu corpo, de não sei o que, em troca de outras coisas, ou de outros serviços. E aí você adquiriu essa propriedade também. Então, você pode adquirir propriedade, sim, mas não pela força. No caso, os reinos e também os estados atuais... Existem as conquistas. Isso, contra a violência, de conquistar a força no meio das guerras, no meio das batalhas. Isso, aí que tá. Você pode conseguir coisas, você pode ser dono... Que nem eu falei, eu sou ANCAP e eu sou totalmente a favor de autoridades. Mas aí que tá, o Estado, o rei, ele não é uma autoridade, embora ele tenha a propriedade. Uma falsa propriedade, no caso, né? Algo que foi roubado. Por isso eu tô falando. Se chegar alguém e abrir uma empresa num lugar onde não existe nada, ou ele comprou o terreno de alguém, tá pagando para alguém, ou seja, ele conseguiu aquele território de maneira legítima, né? Que nem eu falei no caso do vendedor, esqueci de falar essa parte, desculpa. Ele teria que ter conseguido anteriormente esse lugar que ele tem de maneira legítima, ou seja, ele não podia ter matado todo mundo que estava ali, roubado e acabou. Agora é o meu lugar aqui e vocês vão ter que pagar se quiserem. Também não é assim, né? Não tem que haver a agressão nem antes, nem depois, nem nunca, entendeu? Essa é a ideia. Então, aí acho que eu consegui responder essa parte que você queria entender, né? Sim, não é igual. Não é igual, né? Porque o rei, ele conquistou, sim, aquilo por violência. Ele não negociou com os locais, ele não negociou com... É que nem, por exemplo, teve aqui, no caso os índios, né? Nem todos foram conquistados pelo Estado de maneira ilegítima. Por exemplo, existiram índios que foram conquistados, né? Conquistado que eu falo territórios dos índios conquistados de maneira legítima, né? Os caras pagaram uma taxa, deram algumas bugigangas para eles, aceitaram. Eu não teria feito isso, mas aí sou eu, aí é meu caso, né? Mas, ou seja, foi legítimo, não foi a força, em alguns casos, né? Não vou dizer que foi em todos. Então tem gente que fala isso, né? Ah, mas os índios foram escravizados? Não todos. Teve uns que realmente aceitaram contratos, imbecis na minha opinião, mas que aceitaram contratos e venderam suas terras, e tá tudo bem. E aí não tem culpa. E aí eu posso dizer que foi legítimo em algum ponto. Foi legitimado. Mas, em alguns outros pontos, onde foram realmente massacrados ou alguns foram dizimados, não. Aí eu não concordo. Entendeu? Então, fazendo uma pergunta rápida, e sobre como eu digo mesmo, quando alguém morre e deixa a propriedade para o outro, a herança. Isso. A herança é um meio, como eu vou falar, legítimo de conquista de alguma coisa? De alguma propriedade, por exemplo? A herança? Eu acho que a herança... Se eu assino deixar para o meu filho, sim, aquela propriedade é legítima do meu filho? No anarcocapitalismo? Então, como é que eu posso dizer? Sim, plenamente. Se aqueles recursos eram seus e você
deixou isso claro em algum lugar, que você queria que algo seja feito com o seu corpo, com a sua propriedade do seu corpo, as suas propriedades externas, elas são aquilo que você falou. Então não tem por que alguém chegar e falar, não, não é. Não, por mais que você esteja morto, não estou dizendo que o morto tem propriedade, não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que aquilo que você assinou, no caso, o que você assinou um papel lá dizendo que é do seu filho. Agora minhas coisas, todas elas pertencem a fulano de tal. E você escreveu aquilo enquanto estava em vida. E quando você está em vida, vocês têm o quê? Direito à vida, liberdade e propriedade. Então, é válido. Tudo que você fizer, escrever enquanto está em vida é válido, mesmo que você morra depois. Então, por exemplo, a mesma coisa é um crime. Por exemplo, se eu seguisse essa lógica dos caras que é contra a herança, por exemplo, então eu chego lá, faço um crime, mato alguém, por exemplo, e depois eu me mato junto, me suicido, e agora eu já não tenho mais culpa, eu já não posso mais ser... Ou seja, os crimes são feitos enquanto você está em vida, né? Tudo que você fez enquanto está em vida tem valor, tem significado, tem consequências, né? Tem um reflexo. Então, obviamente, a herança também. Enquanto você está vivo, tudo que você escrever, fizer, mesmo que vá acontecer depois, está feito. Né? Não tem como voltar atrás. Aí sim, isso é tudo do seu filho. Ok. Então, a respeito, se uma pessoa comprasse um território, sei lá, de algum outro rei, de um rei atual, sei lá, por exemplo, a Arábia Saudita. Sim. O rei saudita vende um território para um brasileiro a um preço e falar, esse território aqui é seu, você que manda nesse território. E ele for adquirindo outros territórios a meio só de comércio, de compra e venda, de herança, isso então, e ele criasse o reino dele só dessa forma, seria uma propriedade legítima. Sim, seria um reino legítimo, seria um rei que busca servir quem está entrando e não está forçando a sair nem a ficar quem tá saindo, entendeu? São pessoas que entram para viver naqueles reinos, naquelas terras, porque querem, porque acham que aquilo é melhor para eles, ou porque aquilo é mais barato, é melhor, então é voluntário, né? Aí que tá o que você falou, tá certo. O cara conseguiu isso de maneira legítima e não força, e não virou um estado, né? Não virou um monopólio, né? Porque até porque existem outros lugares para que essas pessoas possam visitar e ficar, né? Inclusive as casas delas, então tudo bem. É que não tô dizendo que não vai, é que às vezes a gente pensa que só vai existir centros comunais, né? As pessoas, por mais que o centro seja comunal, ou seja, existam várias pessoas, não necessariamente elas têm que viver juntas, ou abaixo de uma mesma regra, né? Por exemplo, eu vivo no meu quarto, o quarto que eu falo é no meu canto, né? Na minha propriedade. E existem outros quartos na casa, e não quer dizer que a gente vai sempre viver dentro do mesmo apartamento, eu posso viver numa casa que é só minha. E as regras são só minhas, e lá fora eu posso ter outras regras, mas dentro da minha casa é uma, na casa do outro é outra, e por aí vai. Ou seja, a gente pensa num jeito mais difícil, né? E se existisse um condomínio, que é a coisa mais complexa que tem até hoje, né? As pessoas se dão o síndico fulano e tal falou uma merda e o outro não concordou, e aí começou uma treta, enfim. Já é complicado assim, com o Estado no meio, imagina... Não, na verdade seria mais fácil, né? Tô falando merda, mas... sem o Estado no meio, tudo é mais fácil sem o Estado no meio, mas enfim, já é uma coisa que já é complicada, entendeu? Então, não é que é complicado porque é ANCAP ou porque... Não, é complicado porque é um assunto complicado, são um grupo de pessoas tentando se conscientizar ali entre elas e formar opiniões, e isso já é difícil, isso não é fácil não. Então eu estou falando, as pessoas geralmente podem também vir a querer ter uma propriedade que é só delas, ou só da família delas, e não tentar compactuar uma rede comunal, né, que é muito do que os anarquistas de esquerda propõem, né, que eles concordam mais com isso, não é o meu caso, né, que é centros comunais, né, onde todo mundo vota e todo mundo faz isso legitimamente, claro, e é tudo coletivo, né, por isso que eu falo, os ANCAPs, a maioria não gostam dos anarquistas de esquerda, né, dos ANCONs, por causa disso. Aí fala, não, o ANCON, isso aí, eu falei, pô, deixa os caras, eles só gostam de fazer umas coisas junto. Então, fora isso, tudo de boa. Então, eu não comparto, mas e aí? Entendeu? E aí que tá. Não há problema nisso. De forma nenhuma. Cara, então vamos mudar um pouco do assunto, mas já entrando nesse aí no final que você tocou, sendo que, por sinal, gostei bastante dessa parte da propriedade. Gostei bastante dessa ideia. Sei. E sobre as outras vertentes anarquistas, você sabe citar alguma das maiores? Por exemplo, os anarcocomunistas, que são os ANCON, né? Tem mais alguns? Ou outras variantes do anarquismo?
Tem várias, tem muitas, né? O próprio, dentro da esquerda, por exemplo, tem, do espectro político, eles têm vários, né? O anarquismo em si já tem várias vertentes. Por exemplo, o anarcocomunismo, né? Ele nasceu na esquerda, ele nasceu de braço do lado da esquerda, né? Ele não nasceu na direita. Então, na verdade, por exemplo, o anarcocomunismo, né? Ele é autoritário, né? Ele é sim contraditório, ele é sim autoritário. Eu não estou dizendo que ele é como, por exemplo, o socialismo de esquerda ou os bakunistas, porque tem os anarquistas que são conhecidos como os bakunistas, né? Que é o anarquismo de Bakunin, que era russo e ele era amigo do Marx, e ele também era socialista. E foi ele que inventou esse anarquismo coletivista, né? Aí a ramificação do anarquismo coletivo, né? No anarquismo individual, que a gente chegaria depois no Proudhon e nos mutualistas, são outros assuntos, são outros caras. Mas o Bakunin, ele era socialista, ele era amigo do Marx, e eles tretaram em algum momento, porque o Marx, ele era justamente aquilo que a gente é contra, autoritário, né? E o Bakunin, ele era libertário, ou seja, ele queria se livrar do Estado pelo simples fato do Estado ser autoritário. E o Marx, ao contrário, o Marx queria utilizar do Estado para fazer as ideias deles acontecerem, coisa que todo autoritário quer, né? Quer impor as suas ideias. Então, eles tretaram em algum momento e chegaram a se separar e se dividir as ideias. E, infelizmente, né, eu acho triste isso, né, que a esquerda como um todo, o pensamento esquerdista, né, de coletividade, de não sei o quê, tudo agora é relacionado a estatismo, a governo, a Estado grande. Mas tudo isso por culpa do próprio Marx. Então, por isso que muitos anarquistas bakunistas, né, que acreditam no Bakunin, que são libertários, eles se sentem sempre assim, meio que deixados de lado e não gostam do Marx por conta disso, porque o Marx foi quem deixou essa imagem de autoritarismo dentro do espectro da esquerda. Então, tudo que a gente conhece como hoje de esquerda é relacionado ao Estado grande, a governo central e tudo mais. Mas, na verdade, não é assim. É o Marx que deixou essa ideia, e, no caso, ele era de esquerda, mas isso poderia ser diferente, né? Poderia ser um cara com outras ideias. Não importa se você é de esquerda, se você é de direita, se são bananas, se são peras. O importante não são as ideias que você tem, mas como você aplica, né? Você está vendendo as suas ideias ou você está impondo elas a goela abaixo das pessoas? É diferente. É aí que tá. Então é muito triste isso deles. Então, foram deixados de lado. E existe outros, sem ser o Zancon? Então, existem os mutualistas também, que também são libertários, né? Mas eles também são, como é que eu posso dizer? Eles não são como os bakunistas, eles já são um pouco mais individualistas, né? Eles, não vou dizer que eles são individualistas tipo os ANCAPs ou os agoristas, não. Eles são menos coletivistas que os bakunistas, mas eles ainda assim acreditam na propriedade coletiva, ou seja, eles acreditam na propriedade privada. E é meio complicado esse assunto com esses caras, não vou dizer que, né, é meio complicado porque que nem que eu falei, para eles capitalismo é corporativismo, né, em outras palavras. Então eles são contra o capitalismo, ou seja, existem algumas discussões, eu já estive em vários grupos assim, de anarquistas de esquerda, mesmo sem ser de esquerda, porque eu queria conversar com eles e entender da boca deles o que eles estavam falando. Entender as ideias deles. Isso, eu queria entender sobre eles. Então eu fui lá no grupo, conversei e tal. Então vocês são contra o capitalismo ou não? Sim, porque é isso, porque é aquilo. Tá, entendi, ele tá falando do corporativismo. Tá, beleza, mas e aí? Então tem que ter propriedade coletiva, propriedade privada não pode. Sim, mas como é que você vai ter propriedade? Enfim, várias contradições. E aí que tá, você pode... E como é que você vai restringir que as pessoas façam trocas voluntárias, ou seja, capitalismo, se você não tem um Estado, ou seja, você não tem alguém comandando isso? Você não tem... Como é que você vai restringir que isso aconteça? Porque isso acontece naturalmente e não tá errado. Mas você disse que tá errado. Então, tá, vamos supor que isso estivesse errado. Como é que você faz para combater isso? Não tem como, se você não... sem ter um Estado. As pessoas iriam recorrer ao escambo, né? Trocar um produto no outro. Isso, as pessoas iam trocar livremente. O plantador de arroz querendo trocar com o plantador de feijão e vice-versa. Isso, as pessoas iam ajustar os recursos onde mais se necessitam, né? Onde mais estão demandando esses serviços, né? As coisas iam se ajustar e bens iam ser produzidos e trocados e outros vão ser consumidos, né? Porque todo mundo consome, mas nem todo mundo produz, né? Ou seja, o Estado, por exemplo, não produz, mas existem indivíduos que não produzem, os vagabundos. Não tô dizendo que você não pode ser vagabundo, tô dizendo que você pode ser vagabundo, mas com seu dinheiro. Não com o dinheiro dos outros, entendeu? O Estado é isso, ele é vagabundo, mas é com o dinheiro dos outros, aí fica fácil.
Então, se você não quer trabalhar, tudo bem, não trabalha. Se você quer ser mendigo, seja mendigo. Mas você não pode ser mendigo com a minha renda, você pode ser mendigo com a sua. Tem que estar. O Estado, se eles não dependessem do imposto, eles iam ser mendigo, porque ninguém ia pagar pra um serviço tão porco igual esse, né? Então, seria loucura. Então, é que tá, você no anarcocapitalismo, que já existe hoje, no caso, né? Mas isso é dependendo do ponto que você vê. No anarcocapitalismo, você é culpado pelos seus fracassos e seus sucessos. E você vive liberalismo total. E no socialismo, no caso, todo mundo paga pelos seus fracassos. E você deve todo mundo seus sucessos. E aí que tá, você deve a todos. E não é assim que eu não concordo, tá? Eu não concordo, mas desde que isso seja feito de maneira voluntária, né? Que nem a gente dá sempre esse exemplo, né? Se o cara quer fazer uma comuna lá, compra um território e fala, aqui na minha casa a gente é todo mundo comunista, a gente não pode comer, e a gente não pode fazer nada disso, e a gente não pode trocar, e se você não concordar com essas regras aqui, que são as minhas regras do Ancon, então você não pode entrar na propriedade. E tá certo ele. Afinal, a casa é dele e ele escolhe como vai ser o negócio dele. Tem. Se ele conseguiu aquilo de forma legítima, ele comprou, ele encontrou, ele não roubou, né? Enfim, então tudo bem. Mas eu não concordo, né? Não concordo. Bom, a gente já tá chegando aqui à parte final, né? Já dessa conversa. E haveria algum partido no Brasil atual que compartilha muito de algumas ideias dos libertários? Aquele que mais representa algumas ideias? Porque acredito que tem muitos partidos que não representam nenhuma ideia. Há aquele que representa pelo menos uma ideia dos libertários? Ai, caraca, acho que o partido mais libertário que existe é o PCO, cara, não tem jeito. PCO... O PCO como é que fala? Eles querem... Eu vi umas publicações, né? Eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que o PCO é bem ANCAP, tá? Embora ele seja um partido marxista de extrema esquerda, eu acho bem ANCAP. Devido a umas coisas que eu vejo ele postar, que eu vejo eles falarem lá, que são meio esquisitas, né? Para o que eles defendem, no caso o marxismo, que é autoritarismo puro. De esquerda, no caso, mas é autoritarismo. Então, eu acho meio estranho, porque eu vejo lá publicações do tipo... O PCO é a favor do armamento do povo. Se arme e vamos derrubar o governo. Nós temos que agir. Já ouvi essa publicação. Aí eu, meu Deus, lúcidos demais. Esses caras são muito lúcidos. Aí eu falei, o PCO é o partido mais ANCAP que existe. Tem jeito. Enquanto tem lá João Amoedo. João Amoedo falando que não pode ter arma porque isso, porque aquilo. É que nem, se o Estado te deixa ter arma, tenha. Se o Estado não te deixa ter arma, tenha mais ainda. Que é o Paulo Cogos falou isso, né? Então, o Paulo Cogos eu gosto bastante dele, mas eu não curto muito ele na questão religiosa, né? Porque eu sou ateu. Eu não sou muito chegado nesses assuntos. Mas quem gosta, né? Tem gente que anda de lado, né? Religião com libertarianismo. Tem vezes até que a religião vem primeiro, né? Mas são extremamente compatíveis, né? Não roubarás, não matarás, enfim. É muito compatível, muito igual. Enfim. Qual foi a pergunta? Me esqueci, me fui nesse assunto de religião. Do partido que mais representa os libertários, eu acredito que você já respondeu bem já. O PCO e o... põe o Partido Novo em algum... No nome, cara, só. Eu jurava que você ia falar... Pode ser parte de um preconceito meu, de um conceito que eu tinha antes de você falar, claro. Não um preconceito de... Né, como posso falar? Sem... Pejorativo? Isso, sem ser pejorativo. Mas eu acreditava bem que você ia falar o Partido Novo. Todo mundo espera isso, mas não, na verdade, não. Por eles serem liberais, eu acho que mais na economia, né? Ou não? Tô falando besteira. Sei de nada, cara, desses caras. Eles são muito loucos. Uma hora eles falam uma coisa, outra hora eles falam outra, deixa quieto. Bom, então acho que a gente acabou aqui a parte das perguntas e você queria falar alguém para que... Falar alguma coisa sobre o anarcocapitalismo para as pessoas que caíram de paraquedas, para o pessoal que vai ver mesmo esse vídeo. Tem alguma coisa a falar para esse pessoal? Para o pessoal que está assistindo o vídeo? Pode ser, mas você quer me dar uma, como é que eu posso dizer, uma linha para eu seguir? Porque são tantas coisas que eu posso dizer, então eu fico meio sem saber. O que você gostaria que eu dissesse ou coisa parecida? Para o pessoal que quer saber mais sobre o anarcocapitalismo, o que ele deve ler ou ouvir,
Uhum. Eu acho que se a pessoa se interessa pelo tema, acha interessante, eu acho que ela tem que ir em fundo, né? E quando eu falo em fundo, pesquisa bem, procura vídeos, livros. Eu, inclusive, tô começando... Eu nunca gostei de ler, mas depois que eu conheci o libertarianismo, eu comecei a gostar de ler. Então, livros em PDF, tem muitos. Livros do Mises, os liberais clássicos também. O livro Manifesto Libertário, também, do Murray Rothbard. Inclusive, foi ele que inventou o termo anarcocapitalismo, né? Foi usado pela primeira vez por ele. Ele era aluno do Mises, então o Mises não era anarcocapitalista, né? Mas todas as ideias dele levam ao anarcocapitalismo, consequência lógica. Então, basicamente o Rothbard, que era aluno dele, amigo dele também, que deu continuidade às ideias do Mises, que deu origem ao anarcocapitalismo. Então, anarcocapitalismo é uma teoria muito recente, ela é muito underground também, ela derruba todo o status quo hoje em dia, que a gente tem que buscar uma forma de de obrigar as pessoas ao que a gente gosta, né? O grupo X gosta de uma coisa, a gente tem que impor. O grupo Y gosta de outra, a gente tem que impor. O libertarianismo é bem underground e bem contra esse status quo da imposição, até porque, né, tudo que eu já te falei. E é bem interessante a pessoa querer se interessar por liberdade, por assuntos assim, né? Acho que é bem legal. E é satisfatório. O único problema que eu digo e também recomendo canais no YouTube, tipo o maior canal ANCAP que tem no Brasil, né, o Ideias Radicais, né, que foi inclusive de onde eu comecei a ter o primeiro contato com o libertarianismo, com o anarcocapitalismo. Mas não quer dizer que eu virei ANCAP, eu não virei ANCAP vendo o canal dele, né? Inclusive eu tinha rejeição, eu tava assistindo Nando Moura, entendeu? Eu assisti o Nando Moura, eu adorava o Nando Moura, e eu vi ele xingando o Rafael Lima, do Ideias Radicais, e eu pensei, mas por quê? Não entendi. E fui atrás das ideias do Rafael Lima para entender o porquê que ele era tão criticado pelo Nando Moura, no caso, em vários outros. Então foi aí que eu percebi, eu fiquei com medo, cara, eu não conseguia assistir, eu clicava, mas depois eu tirava, mas depois eu clicava, porque eu falei, não é possível, isso aqui é muito real, isso aqui é muito verdade, não pode ser, ele tá certo no que ele tá falando, mas se ele tiver certo, o Nando Moura tá errado, não pode ser. Então, foi meio que um choque para mim, né? Demorou para eu falar que eu sou ANCAP, na verdade eu nem gosto de me definir como ANCAP, porque ao dizer que eu sou ANCAP, quer dizer que você é capitalista, então todo libertário é capitalista? Não, tem, como eu falei, tem vários libertários, socialistas, laranjas e não sei o que, enfim, você pode ser do jeito que você quiser, contanto que você seja libertário, tanto faz, entendeu? Pra mim, tanto faz, entendeu? Se você é de direita, de esquerda. Então, o ANCAP pode ser resumido, se fosse para resumir em uma palavra, seria liberdade. Libertário, liberdade, que a gente adotou o termo libertário depois que nos Estados Unidos, como a gente sabe, né, os esquerdistas lá são chamados de liberals. Então a gente tirou o liberal e mudou para libertarian, então virou libertário. Mas é a mesma coisa, liberal, libertário aqui, né? Sabe? Entendo. Então é isso aí, quer despedir do pessoal que fosse assistir o vídeo? Então, eu quero já avisar o pessoal que vai assistir o vídeo e se interessar por essas ideias de libertarianismo, que é um caminho sem volta, né? Não tem como você voltar a acreditar em coisas que você acreditava antes, né? Vai ser um caminho sem volta. E é muito triste, né? Porque a maioria dos libertários, porque são poucas pessoas que são libertárias, né? A maioria, é coisa que eu te falei, a ideia de liberdade de ir trabalhar e só, não vende. Então você vai ficar meio sozinho em muitos lugares, não vai ter muita coisa que te interessa mais na política, porque você sabe que aquilo não dá certo. Então você vai ter um vazio ali na sua vida, mas vai ser uma boa também se você for parar pra pensar, porque você vai ter para fazer outras coisas que te interessam mais. Então vai ser meio que uma troca, né? Você vai trocar conhecimento vai ter conhecimento e vai ter mais tempo de lazer, né? Mas eu particularmente, eu vejo isso como tristeza, né? O libertário, ele é muito solitário, né? Como muito falam. Ele é muito... muita gente não compactua com ele e às vezes até o distorce e tudo mais, e ele acaba não querendo conversar, e muito libertário não tem paciência para explicar nada. Eu às vezes sou assim também, esquece, não vou falar nada. Porque ele sabe que o que ele tá falando é uma questão ética, ele não tá falando do que seria melhor, do que seria pior, ele não se importa, ele só acha que não deve haver agressão e acabou. Então aí tá, eu aconselho as pessoas a irem devagar com essas ideias, né, para não se entrar em caminhos equivocados, né, não achar que é loucura, que
que pode fazer qualquer coisa, agredir o coleguinha. Na verdade, essa é a única coisa que não pode. Então, é isso. Que todos sejam felizes da melhor maneira possível. E algum dia, quem sabe, a gente consiga viver a nossa vida em paz, né? Em plenitude, né? Já dá pra viver, mas a gente quer viver melhor, né? Sempre. Sim, sempre. Então é isso aí, Gabriel. Valeu por participar aqui do vídeo, beleza? Beleza. Valeu mesmo por aceitar fazer parte aqui desse vídeo pro canal. Valeu. Eu que agradeço. Beleza. Então é isso aí, pessoal. E aí, pessoal, Maruso retornando aqui na voz para finalizar esse vídeo. Bom, pessoal, espero que tenha gostado aí do vídeo. Não deixe de compartilhar aí esse vídeo aí com o pessoal que curte esses assuntos de políticas e tal, economia, o pessoal que é libertário e o pessoal que também não é. Bom, compartilhe o vídeo aí e é isso aí. Se tiverem gostado aqui da conversa, deixa um like e comenta aí os pontos que você achou positivo ou não da conversa e a sua opinião sobre o assunto, que eu vou tentar dar uma olhada aí. E o que vocês pretendem ver nas próximas entrevistas, deixem aí nos comentários que eu vou tentar trazer essas pessoas. Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou!